Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos no programa A História do Cristianismo. No episódio passado, falamos a respeito do declínio do papado. Estamos falando de assuntos correlatos que aconteceram, assuntos diversos, que aconteceram ao longo da história do cristianismo. Lembrando também que estamos dentro de uma lacuna entre os pré-reformadores e a reforma religiosa. Então, neste episódio, nós vamos falar das universidades. Lembrando que em toda a história se vê, creio que os historiadores que estão aqui vão fazer menção disso, aproveitando para apresentar os que vão contribuir com a palavra e com o assunto deste episódio. Pastor Luiz Eugênio, secretário-geral do presbitério. Paz, Senhor, a todos. E o pastor Serlon, professor de História. A paz do Senhor Jesus. Mas dizia que, por certo, serão comentados que em toda a história se vê que havia escolas, forma de ensino, não é? O pastor Serlon chegou a comentar conosco aqui a respeito de Daniel. Lá em Babilônia, ele teve uma instrução numa espécie de colégio. Mas as universidades, elas surgiram durante a Idade Média. Lembrando que os monges, quando eles se instalaram no seu progresso em castelos, eles começaram a colocar em ordem os ensinamentos da antiguidade, zelando pela cultura, pela preservação da ciência, e mais tarde, com o crescimento das cidades, com a ampliação do comércio, começou a surgir a necessidade de homens mais preparados, com mais habilidades, letrados, como juristas, médicos, até teólogos e filósofos. Então vamos dar início ao nosso programa aqui, pedindo ao pastor Luiz Eugênio para dar início aqui no assunto chamado as universidades. Bom, meus irmãos e amigos, as universidades, podemos colocar num contexto histórico assim, que depois Serlon ou Antônio Carlos pode aprofundar mais. Ela surgiu num contexto de necessidade, podemos dizer assim, de que os clérigos da época, né, pudessem ter um estudo para objetivo maior, podemos dizer assim, em resumo, mais detalhe, mais para pregação, para conhecimento para conhecimento histórico, para poder pregar, formar pessoas em condições de transmitir a palavra, né? Resumo, quem fundou a universidade foi a igreja, né? Foi a igreja na época, a igreja que surgiu, a universidade através da igreja, com o objetivo de mais, teologicamente falando, certo? Teologicamente. E a Universidade de Bolonha, na Itália, em 1088, foi a primeira universidade que surgiu, né? Depois veio a Universidade de Paris, em 1200, né, que aí consolidou mais essas universidades. Agora nós temos históricos também de universidades surgiram, por exemplo, aqui no século V, né, instituições também, aqui é conhecida uma instituição de centro de conhecimento budista no século V. Então tem outras questões no século V. Então, na verdade, essa questão dos estudos já vem como o mais forte que tinha era o estudo religioso. Ela surgiu com esse objetivo, mas depois se expandiu e você vai ver, a faculdade de Bolonha, né, era uma faculdade focada mais na área de direito, né, e tem a de Paris, que é mais na área de teologia mesmo, teologia, e Oxford e Cambridge, que são faculdades também fundadas no século XII, XIII. Então, essas universidades se tornaram um ponto importantíssimo nos países, né, e não temos dúvida nenhuma que é o centro cultural, o centro onde o pensamento, acho que desde o surgimento da universidade, o pensamento central estava dentro, os pensadores estavam ligados à universidade, né? Os pensadores da época, e não vamos dizer, até hoje continua do mesmo jeito, né? Pensadores que influenciam a sociedade, certo? Isso é uma grande realidade. E na época, podemos dizer que é o mesmo sentido, né? Então, a importância da universidade é muito grande, viu? Interessante, né? Porque, assim, um dos maiores medievalistas franceses, né, historiadores medievais,
ele é um crítico muito contundente, né? O Jacques Legoff e Georges Duby também, eles eram críticos muito contundentes da visão da Idade Média como uma idade das trevas. Eles até admitiam, né, que ali depois que o Império Romano caiu, logo depois da derrocada civilizacional que aconteceu na Europa, houve uma estagnação, mas eles apontavam alguns elementos da Idade Média como elementos que iriam no sentido diferente dessa compreensão de uma idade das trevas, né? E uma das coisas que eles indicam é justamente a universidade. A aparição da universidade é uma coisa muito valorizada na historiografia europeia, em que pese alguns autores dizerem que a visão de universidade que nós temos é uma visão eurocêntrica, que teriam havido antes, em outros lugares, centros de estudos, né, que corresponderiam a uma universidade, mas a universidade, nos moldes que ela tem até os dias de hoje, como um corpo organizado de saberes, instituídos, disciplinarmente transmitidos, com uma metodologia, com um curso, né, o currículo, né? A ideia do currículo é uma coisa das universidades, e como o pastor Luiz Eugênio muito bem colocou, foi uma criação muito vinculada à igreja em um momento de transformações, que é ali abaixo da Idade Média europeia. Como bem pontuado pelo pastor Antônio Carlos, o comércio está crescendo, as atividades comerciais estão se tornando mais sofisticadas, regiões da Europa começam a se conectar por meio do comércio e começam a surgir questões, né, de quais são as regras que vão valer, se houver uma divergência comercial, como é que isso vai ser resolvido, como é que a lei vai tratar isso. As demandas que todo esse processo provoca fazem com que o direito tenha que se desenvolver. E aí vem uma questão muito interessante, pastores. Qual era, olhando para o passado, a referência de direito que existia na Europa? Era o direito romano. Era o direito romano que foi um direito sofisticado, um direito que criou conceitos na área de direito civil, direito de família, direito penal. Tem várias expressões do direito que são latinas, né, em função dessa importância que o direito romano teve. E aí a necessidade de estudar o direito romano, de aplicar esse direito para esse novo tempo que existia, os reis que precisavam de burocratas, né, de funcionários que tivessem uma qualificação para aplicar as leis, para fazer todo o processo de gerenciamento contábil, dos recursos que os reis tinham. Então, tudo isso gerou essa necessidade de um corpo mais sistematizado, mais consistente de conhecimentos. E eu acho que seria muito interessante se pudéssemos mostrar agora as imagens de algumas dessas universidades, como a de Bolonha, já mencionada aqui pelo pastor Luiz Eugênio, a Universidade de Paris, a Universidade de Oxford. Vejam os irmãos que essa Universidade de Oxford, que foi fundada no século XII, olha que interessante, ela ajudou a desenvolver um dos primeiros imunizantes que vieram quando ocorreu a pandemia, né, pela qual passamos alguns anos atrás. Uma das primeiras vacinas foi desenvolvida por um grande laboratório farmacêutico em parceria com a Universidade de Oxford. Então, como uma instituição lá da Idade Média, ela se mostra ainda importante e relevante no mundo de hoje. A Universidade de Salamanca, que foi criada no século XIII, foi um dos primeiros lugares onde se discutiu a ideia de que a Terra não seria plana, mas sim esférica. Quando Cristóvão Colombo faz a viagem dele, que vai resultar no descobrimento da América, a ideia da esfericidade da Terra já era levada em consideração na Universidade de Salamanca. E eu gostaria que fosse projetado nesse momento um slide que vai trazer aí, né, os currículos, né, a organização básica de como se dava. Certamente está sendo projetado já nesse momento, que havia uma organização no Trivium, que era ensino de gramática, retórica e lógica, e o Quadrivium, que era aritmética, geometria, música e também astronomia. É muito interessante isso, né? Por exemplo, aqui quando nós falamos de lógica, hoje aquela parte de conectivos lógicos, que é até cobrado em concurso público, né? Toda a lógica que orienta a programação,
é baseada na lógica aristotélica, que veio lá do período da Antiguidade, que foi recuperado e esse estudo aprofundado na Idade Média. A astronomia, né, com os modelos que se acreditava naquela época. Então, quando nós falamos de filosofia, se diz que a filosofia, né, pastor Luiz Eugênio, que é filósofo, eu não sou filósofo não, tá? O pessoal acha que todo historiador é filósofo, não é difícil de entender e mais difícil filosofia. de ensinar. Aliás, tudo surgiu da filosofia, né? Pois é, a filosofia é a mãe de todas as ciências. E naquela época, se alguém quisesse estudar, né, alguém que tivesse uma aptidão, né, pelo estudo, quisesse... Ele não tinha outro caminho a não ser a universidade e a igreja. Nós vamos ver muitos nomes que ingressaram para a igreja, não tinham nem tanta vocação eclesiástica, né, padre, mas queria estudar. E alguns dos grandes avanços vão surgir dentro das universidades. Nicolau Copérnico, por exemplo, né, quando ele promove ali o modelo, a sugestão do modelo heliocêntrico do universo, que era uma coisa muito diferente. Na igreja acreditava na Idade Média que a Terra era o centro do universo e que o Sol girava ao redor da Terra, o modelo geocêntrico. O Nicolau Copérnico, ele é o primeiro ali ainda no século XV a dizer, não, a Terra gira ao redor do Sol, o modelo do heliocentrismo. Isso surge no ambiente de conhecimento proporcionado pelas universidades. A Universidade de Oxford, o John Wycliffe, que é um dos pré-reformadores, ele lecionou lá. E quando a gente fala assim de teologia, naquela época a teologia ela foi evoluindo e se desenvolvendo também com a retórica, a capacidade de argumentação lógica das questões. Então houve todo um ambiente dentro das universidades que permitiu um desenvolvimento que foi um divisor de águas na história da Europa. E se nós tivemos reforma protestante, feita por um professor de teologia em Wittenberg, iniciada por ele, Lutero, é porque ele veio com todo uma bagagem, todo um legado deixado por esses saberes que foram constituídos. Agora, depois eu vou ter que, eu acho que vai ter que entrar sobre a questão do renascimento, que tem ligação com a universidade. Totalmente. A questão também do iluminismo, né? Depois do iluminismo, que iluminismo é bem século XVIII. Agora, veja só, e teve ligação com esse início da universidade, né? Agora, vale a pena notificar o surgimento da universidade no Brasil, né? No Brasil foi 1808. As primeiras faculdades, né? E essa faculdade, sabe onde foi, Tony Carlos? Bahia. Na Bahia? Na Bahia, sempre tem coisa boa na Bahia. Terra, né? A escola de cirurgia e medicina da Bahia. Cirurgia. E depois vem São Paulo, né? Parece que não, mas foi na Bahia primeiro, depois foi em 1808, a Escola de Cirurgia da Bahia. Foi a primeira universidade do Brasil, certo? Depois veio São Paulo. Aí, isso foi no período joanino, né? Aí vem também o curso de Direito. São Paulo vai ser a primeira universidade do Brasil, né? Em 1927 veio Olinda, depois também, depois São Paulo. Agora, é interessante lembrar que a universidade ela surgiu no contexto também que não só religioso, filosofia é o ensino da universidade, filosofia e artes, né? Então está no contexto do ensino da universidade. Agora, uma coisa interessante que eu estava verificando, os alunos, 1158, os alunos de Bolonha, que ali estudavam direito, né? Sim. Você sabe que esse aluno de Bolonha, muitos alunos estrangeiros que estudavam ali, porque foi início da universidade nessa região. Então, eles ganhavam imunidade, olha só interessante, imunidade contra prisões, dispensado de pagar impostos. O serviço militar também era dispensado, porque era estudante de Bolonha. E os universitários de Paris, que era a universidade... Bolonha era mais a área de direito, né? Paris, que era mais da área de teologia, eles também tinham algumas coisas, também assim, eles não podiam ser julgados pela justiça comum, só a justiça eclesiástica podia julgá-los. Então eles tinham os privilégios para ser universitário. O universitário, até há pouco tempo, tinha algumas coisas especiais para o universitário, depois caiu algumas leis aí, mas tinha alguns direitos universitários. Agora, a universidade, ela sempre se mostrou importante na sociedade, né? A universidade é o centro do pensamento, podemos dizer assim, o centro do pensamento, e nós depois vamos ter que falar a situação das universidades hoje no Brasil e em outros lugares do mundo. A universidade, como é que ela caminhou para um caminho que oposto à religião, né? Sim. A universidade foi para outro caminho. E, aliás, tem muitos que falam que a universidade precisa
se reciclar, né, para estar integrada à sociedade. A universidade foi para um lado, por exemplo, marxista, foi para um lado que nós temos que conversar depois sobre isso, e nós vamos ver o seguinte, que aquelas ideologias diversas entrou dentro da universidade, e algumas ideologias fortes, né? Desde Nietzsche, outros filósofos que foram totalmente, assim, do lado ateísta. Então nós vemos muito isso dentro da universidade. Mas a universidade é um centro cultural, desde a antiguidade, que tem pessoas de todas as vertentes, né? Ela não pode, a universidade tem que ser laica, não pode, tem que ser, embora não existe, a minha opinião, não existe educação neutra. A educação sempre tem influência, seja positiva ou negativa, tem. A educação, ela está no meio termo ali, mas sempre o professor tem a vertente dele, que vai puxar para o lado dele, um puxa para o outro. Sempre tem um jeitinho, né? Embora não poderia, mas sempre tem. Então, nós vemos hoje a universidade, hoje ela foi para uns caminhos diferenciados, foi para outro caminho, e até nós vamos depois fazer uma crítica às universidades, que foi para um caminho distante da sociedade, né? Foi assim, num contexto meio isolado do que o mundo está pensando, a sociedade está pensando. Mas o importante é lembrar o seguinte, que a sociedade, ela precisou da universidade, até mesmo com muitos filósofos que entraram na universidade, para explicar algumas coisas que a ciência não conseguia explicar, e às vezes nem a religião conseguia explicar, mas muitas coisas a filosofia veio para explicar, e usou muito a universidade, a filosofia. Muitos filósofos atuaram de alguma forma. Você vai ver os filósofos professor universitário, muitos deles mesmo, você vê, eu lembro sempre eu gosto de lembrar sempre daquele Kant, né? Kant era um professor que só conheciam ele na cidade que ele morava, ele não ia para lugar nenhum, ele sempre via ele um caminho, mesmo horário, indo para a universidade para dar aula, né? Então, a filosofia teve muita influência dentro da universidade, certo? Muitos filósofos foram professores de universidade, muitos mesmo, e que influenciaram gerações e as próprias universidades, né? Pastor Carlos, só permite só dar um breve testemunho assim, testemunho pessoal, coisa de um minutinho aqui. Eu fui o primeiro jovem, lá na década de 1990, o acesso ao qual o ensino superior era muito mais limitado do que hoje em dia, não é? E eu fui o primeiro membro da minha família a fazer um curso superior, na época, né, me graduei em História na UFES. Eu fui o primeiro jovem da minha igreja e da minha área todinha lá, numa área muito humilde daqui do município de Vila Velha, que na época fiz vestibular, passei, comecei a estudar, e até alguns irmãos da igreja, era uma igreja muito simples, eles ficaram preocupados comigo, né? Pensando assim, vai estudar, né? Vai desviar do caminho. Vai desviar. E eu, assim, glorifico muito o nome do Senhor, porque foi um período em que eu vivi com muita integridade com o Senhor, né? O meu testemunho com meus colegas era muito respeitado, e aquilo causou um despertamento ali para os jovens ali, né? Até hoje lá, eu não moro mais lá, mas todas as vezes que eu vou lá, os irmãos comentam que conta essa experiência para os jovens, como isso despertou. Então, o conhecimento não é incompatível com a fé, de maneira alguma, né? O Novo Testamento fala da falsa ciência, né? Então, se coloca uma falsa ciência por oposição, entendo que existe uma ciência que é genuína, que é útil, mas o que edifica é o amor. A ciência incha, diz a palavra de Deus, mas o amor edifica. Então, a universidade está como um ambiente para ser, sim, ocupado pelo cristão, pelo servo de Deus, como elemento de crescimento, mas sempre vigilante, porque é hoje um ambiente onde a ideologia se tornou a religião dela. A ideologia, né? O pastor Luiz Eugênio falou do marxismo. Eu posso dizer que eu passei um curso praticamente inteiro sendo, né, tendo assediado ali o marxismo o tempo todo, mas mantendo a fé, preservando esse mistério no coração, né? Agora, é importante, isso que você falou, é muito importante, porque eu já lidei com irmãos jovens que faziam o curso universitário, principalmente de História. É um curso que combate muito a fé, viu? Eu não sei se você não vai confirmar isso. Confirmo. Porque, rapaz, eu via jovens que enfrentavam um dilema violentíssimo, porque me parece que muitos cursos de História
Eles têm um propósito de combater a fé do aluno, de mostrar que a história é isso, aquilo. E o que nós observamos é o seguinte, nós que falamos às vezes sobre a questão a questão da história bíblica, eles vão contestar muita história bíblica, e o interessante é que a cada ano que passa as histórias vão surgindo. Há tempo atrás falava que Davi não existiu, hoje tem comprovação histórica, arqueológica da existência de Davi. Então a Bíblia vai comprovando cada coisa, cada ponto que a Bíblia vai comprovando, a história vai caindo, certo? Sim. Porque a história fala que é ficção, daqui a pouco vai mostrar que aquilo não é ficção, a Bíblia está mostrando só a verdade, vai mostrando de reis que... Nós temos um programa que fala da questão da arqueologia bíblica, então vamos mostrando até mesmo histórias, por exemplo, aquele rei do Egito, mostrando o rei do Egito, alguém falando para o rei do Egito, ô rei, nossa, o Egito está destruído aqui, só se vê a coisa. Então mostrando exatamente o que a Bíblia mostrava. Então descobertas que foram comprovando a veracidade bíblica, em que a história vem contestando durante os anos, e a Bíblia, a palavra de Deus ficaria, a Bíblia continua intocável, porque a história vai surgindo, vai mostrando a cada tempo o que a Bíblia mostra, falando que o que a história contava que era ficção vai caindo cada vez mais, caindo porque a Bíblia vai sendo comprovada a cada dia que passa. Então, aqueles que creem não vão ter a fé abalada porque alguém falou. Eu sempre lembro, quando falo de história, eu sempre lembro, Serlão, um professor, que o pastor Amadeu sempre contava isso. Ele falava o seguinte, teve um aluno que na classe de pré-vestibular, o professor falou, esse negócio da igreja, de falar que o Israel saiu do Egito e os egípcios morreram afogados, isso é um absurdo. Lá o mar, de tempo em tempo, baixava o mar lá e isso é história, isso acontecia naturalmente. Aí ele falou, glória a Deus. Aí ele falou, glória a Deus por quê? O senhor falou que o mar baixava meio metro, como é que é? Eles passaram por meio metro, então o exército egípcio morreu com meio metro de água, o milagre foi maior ainda. Então, para aquele que crê, nada atrapalha a fé dele, não. Isso mesmo. Então é assim que vive o homem, né? Mas Bom, é isso. Meus irmãos, estamos aqui no fim deste episódio, mas gostaria de fazer ainda alguma lembrança que o fato aqui do pastor Eugênio comentou a respeito do desvirtuamento, aliás, não é bem um desvirtuamento, foi um mecanismo, tipo uma ferramenta para manipulação das pessoas através das universidades. Mas isso é tão amplo que nós vamos precisar deixar esse assunto para comentar mais à frente, que a universidade, nos últimos tempos, ela foi usada para a introdução de ideologias. Mas vamos deixar isso para um outro momento. Voltando ao início, falamos aqui que sempre houve na história escolas em toda parte, mas durante o período da igreja, claro, foi a igreja realmente que instituiu as universidades, a começar dos monges que preservavam os saberes através dos seus registros, mas a igreja começou inicialmente as escolas, com o objetivo inicial de formar os clérigos e também os professores de filosofia, teologia também. Mas, sobrevindo a necessidade de formação de pessoas mais bem preparadas, com habilidades, com currículo, se tornou necessário. Então, os próprios monastérios, que era o centro, né, da cultura, do saber, elas foram se organizando em corporações, vamos dizer assim, quando falo em corporação, dando corpo a alguma coisa, vamos dizer assim, muitos ensinos eram feitos em casas. Os pais passando os saberes para os filhos, a igreja usou isso através dos monges, mas depois se tornou necessário uma coisa mais coletiva, mais oficial. Foi quando surgiram as universidades, que as escolas se uniram em corporações chamadas de universitas, do latim, que significa corpo coletivo.
Daí por diante, tanto os reis como os papas começaram a fazer editos para a criação desses organismos de forma oficial. Então, vamos dizer assim, a universidade significa uma escola oficializada. Isso mesmo? Isso mesmo. Bom, aqui também tem uma anotação minha aqui, que o curso básico das universidades era em artes, chamado Trivium e Quadrivium. Isso. É de acordo com o número de matérias, não é? Mas para seguir carreira, após o básico, se estudava em faculdades superiores de teologia, direito ou medicina. E os títulos eram concedidos, os títulos concedidos eram bacharel, mestre e doutor. Então, essa foi a partida das universidades que depois se ampliaram de forma, assim, muito grande. Algum comentário mais a respeito Não, disso? creio que está bem Está bem esclarecido. explicado? Nós vamos encerrar, então, esse episódio. Falamos aqui das universidades. Vamos deixar o ponto mais atual para um outro momento, quando a ideologia começou a se introduzir. E nós ficamos por aqui com o episódio de hoje, agradecendo a presença do pastor Luiz Eugênio, Paz, Senhor, a a todos. presença do pastor Serlon Paz, Senhor. e a participação dos irmãos. A paz do Senhor a todos.